Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. A aula passada, nós estávamos falando em tipo de mídia, está dando uma geral em cada um dos tipos. Depois a gente vai ver com detalhes, com mais calma, essas mídias. Mas, por enquanto, dando só uma geral. Então, a gente já viu parte de áudio, viu texto, viu gráfico. O que mais que a gente tinha visto? Já. Imagem. Tudo bem? E agora, nós vamos continuar a nossa aula com a parte de animação digital. Ok? Deixa eu parar um pouquinho o compartilhamento aqui. Eu vou compartilhar novamente, vamos ver se eu consigo colocar um áudio aqui. Eu vou pôr uma animação, depois para fazer uma contextualização. Desculpa. Então, tá aqui a parte de animação. Então, animação, basicamente, é você criar uma arte, né, movimento, imagens em movimento. E essa animação pode ou não... a gente parou em binário. Não, eu expliquei binário para poder explicar som para vocês, não foi isso? Que eu me lembro, eu estava falando a respeito dos binários aqui, mas aquela plaquinha, onde que tinha um monte de bit, eu expliquei binário para vocês porque eu precisava que vocês soubessem isso. Nossa, passei um veneno aqui, tá até ficando sem ar. Uxi. Espero que o pernilongo também fique sem ar. Nossa. Passei um veneno aqui bravo. Então vamos lá, pessoal. Então a gente falou a parte de binário, porque eu preciso de binário porque o computador trabalha em binário. Para vocês entenderem como é que funciona áudio, como é que funciona vídeo, como é que funciona imagem, internamente é tudo binário. Por isso que a gente precisou ver um pouquinho de binário. Entendeu? Por quê? Para poder saber quando o cara fala, é 24 bits de resolução de áudio. Mas o que é 24 bits? O que é 16 bits? O que é 8 bits? Então, basicamente, você tem 4 padrões aí que você pode ter no caso de áudio. Era áudios em 8 bits, que é horrível. As primeiras placas de som só que tem. Era bem ruim mesmo. Áudio 16 bits, que é o padrão, que é o que tem todas as máquinas. Áudios de High Definition, alta definição, que é 24 bits de gravação. E você tem a possibilidade nova, né, das placas de som de 32 bits. 32 bits, pessoal, é difícil achar até arquivo codificado em 32 bits. Por quê? Porque você precisa de placa especial para tudo, para poder conseguir codificar e para conseguir ler depois. Então, por isso a gente nem pega esses áudios de 32 bits, porque a maioria dos aparelhos não consegue ler, mesmo os de alta definição. Então, se você pegar, por exemplo, qualquer som que ele fala que é hi-fi, né, que é alta definição, eles são 24 bits. Então, para você ter 32, dificulta ainda mais, né? É um aparelho de som capaz de reproduzir. Então, mesmo que você tenha uma placa dessa daí, geralmente você não grava em 32, você grava em 24. E de 24 para 32, raramente você vai conseguir ouvir a diferença. O seu ouvido não vai conseguir perceber. O que você vai conseguir perceber? Se você pegar os dois áudios e comparar no computador. Então, às vezes, uma onda está um pouquinho do lado do outro e você fala, essa era mais original, porque é 32 bits, do que a 24. Mas com relação aos timbres, você já não percebe mais a diferença. Então, de 24 para 32, você só aumenta o tamanho do arquivo e raramente você vai conseguir perceber alguma diferença de tom. Tudo bem? Então, não compensa. Aí é melhor você ter mais pontos, né, na hora de fazer a captura de dados, você colocar mais pontos. Então, em vez de trabalhar um som comum é 44 kHz, né, de frequência por segundo, capturas por segundo. Um som top é 96K. Aí você parte ali para 200, 320K, 280K de resolução, de leituras por segundo, para poder ter um som de altíssima qualidade. Mais que isso, pessoal, não adianta, seu ouvido não vai nem perceber. Deve ser transparente para o seu ouvido. Beleza? Então, foi isso que a gente falou a última aula. Quantas animações?
Então, o que é animação? Então, é uma arte de criar movimento utilizando o computador. Então, você tem vários tipos de animação, a gente vai ver depois da sobre animações só. Existem vários tipos de animações. É um mercado hoje que é um mercado em evidência. Você tem as primeiras animações, então você não era computadorizada, você tem lá a Disney, por exemplo, fazendo aqueles filmes de 1930, Branca de Neve da vida, é, e tantos outros personagens aí, a Dama e o Vagabundo, etc., que eram desenhos. Então você tinha um processo com desenhos e depois ele foi evoluindo e chega hoje nas animações por computador. Aí sim é uma animação por computador. Então você tem um computador fazendo as animações. Nem todos os quadros são desenhados. Então geralmente numa animação você tem um personagem, você tem um movimento básico e o computador renderiza tudo. Então economiza muito tempo do desenhista, né? Antes ele fazia quadro por quadro, agora o sistema computadorizado ele faz tudo isso por vocês. Nós vamos aprender a fazer esse tipo de coisa, só que nós vamos fazer uma interativa, que é tipo um jogo, bem que é mais sofisticada. Então nós podemos fazer animação sem ser interativa, que você só assiste e acabou, e ela pode ser interativa como é um jogo. Então você tem uma animação que, dependendo do botão que você aperta, o seu personagem vai fazer alguma coisa e vai mudar o enredo da história. Agora eu vou pôr uma animação aqui, que é para vocês verem a arte da animação. Opa, tá. Que errado aqui. Hi, John? Sorry I'm late. Hi, you must be Scarlett. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, 'cause I already ordered our food. Oh, great, I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. Pure born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh, no, cheese makes me gassy. Oh, dinner's here. Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? No, I'm fine. Hey, my son's playing. Time for some real dancing. Olay, spin move.
Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? All the same. Deixa eu só terminar aqui. Oh, wait, Scarlett! What do you want? Scarlett, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Então isso daí é uma brincadeirazinha aí, só para vocês verem uma animação. Então isso é um exemplo típico de animação. Essa daí teve uma animação da Disney, da Pixar Studio, que era alguma coisa da mente, não é? Que eu não lembro o nome, que depois evoluíram para essa daí. Tudo bem, a ideia é a mesma. Divertidamente. Exatamente, desculpa. É isso mesmo, Pedro. Pedro, pelo visto, é fã de filme. José, depois eu acerto lá o problema de falta. Tudo bem? Alguém me lembra, se por acaso na hora que eu for fazer a chamada, o José não está conseguindo responder, ok? Então, o pessoal me avise aí. Entender a ideia de animação? Então, qual que é a ideia de animação? É você trabalhar com computador para ele fazer o trabalho pesado de desenhar, de fazer as caracterização, textura de pele, tudo isso daí, todos esses tratamentos quem faz é o computador. Então hoje ele é bastante utilizado não só para fazer desenhos, mas você tem muitas animações que são usadas para filmes do mundo real. Por exemplo, uma explosão que vai derrubar um prédio ou vai capotar 50 carros. Antigamente, o cara tinha que ir lá e capotar os 50 carros. Se era um filme de explosão, o cara colocava um monte de gasolina lá em todos os carros e explodia tudo. Só que isso tem um custo. Explodir carro, perigo, gente morria, esse tipo de coisa. Hoje em dia você faz tudo por computador. Então, se você vê os filmes atuais, por exemplo, quem já viu os bastidores de um Vingadores da vida, por exemplo, da Marvel, vai ver que ele foi filmado tudo com um fundo chroma key, que a gente vai aprender a fazer isso, um fundo verde. Então você filma com um fundo verde e coloca as animações de fundo. Então o cara faz, tipo Nova York explodindo, essas coisas, não aconteceu aquilo lá, ninguém explodiu um prédio para poder fazer um filme. É tudo animação, tudo bem? Então a animação ela pode ser no nível de desenho ou em nível realista. Você faz animação que parece que aquilo lá realmente é real, que o prédio existe, que um carro existe e que aquela explosão realmente aconteceu, tudo bem? Então, o Avatar inteiro é uma animação, se você for pensar. Ele foi inteiro feito com um fundo verde.
Então, os personagens só gravavam a feição do cara, mas aquele mundo que ele vivia lá, aquele planeta louco lá, nada daquilo existia. Não existia um animal daquele lá, não existia nada. E parece um filme onde que seres, tipo humanos, trabalham. Exato, são os efeitos visuais. Isso daí é tudo animação. Todos esses efeitos aí, eles trabalham com animação. Bem, às vezes animação em caricatura, tipo desenho, ou às vezes em qualidade de vida real. Então você olha e fala, nossa, isso daí é real, deve estar acontecendo mesmo. Então, hoje, todos os filmes de Hollywood utilizam animação, sem exceção. Você fala assim, ó, hoje, mas raramente você vai ter um filme que não utilize animação. Algum efeito visual, alguma coisa assim. Não tem. Todos eles, hoje em dia, fazem isso para economizar custo. Bem, do que você fazer, coisa que fazia antigamente, de capotar. Antes, muitos anos atrás, não é do tempo de vocês, quando eu tive uma novela da Globo, um exemplo, que tinha um capotamento. Na verdade, você vinha, ele passava pelo barranco assim, e o carro caía numa ribanceira. Meu, aquilo lá deu uma semana de ibope na televisão na época, mostrando como que foi feito aquilo lá, porque eles destruíram um carro. Aí eles colocaram uns controle remoto, essas coisas assim, então o carro vinha e descia sozinho lá com um boneco dentro do carro. Mas eles pegaram um carro novo e destruíram o carro. Ainda colocaram bomba no porta-mala. E era tudo controlado por controle remoto. Então era como se fosse um carrinho de controle remoto, ele mexia a direção e dentro do porta-mala tinha uma carga de explosivo. Então o cara foi, desceu o barranco, ele foi capotando e a hora que estava chegando lá embaixo, o cara apertou o botão de explodir, pum, explodiu o carro. Então, chegava a mostrar na televisão como é que foi feito os bastidores, porque era novidade. E o cara e não tinha animação, era real, o cara explodia um carro. Okay? Era assim que fazia os efeitos visuais da época. Hoje em dia ninguém é doido de ficar explodindo o carro. Você pega o Matrix da vida, a Matrix talvez foi um dos filmes com maior carga desses efeitos especiais de animação, começou em Matrix. Praticamente o filme inteiro rodou assim. E dali em diante, todos os filmes passaram a ter esse padrão. Então hoje você vai a um John Wick da vida, qualquer um da Marvel, da DC ou de qualquer outro estúdio aí que você vai ver, até filmes simples, grande maioria deles estão rodando com algum tipo de animação. Tudo bem? Principalmente se o cara tem uma coisa complexa, por exemplo, explodir um prédio, uma inundação, uma ponte que cai, uma represa que explode, tudo isso daí é animação. Beleza? Nada disso existe na vida real. Ninguém vai explodir uma represa, por exemplo, uma hidroelétrica. Então tem filme, tem que eu não lembro, tem um Rock lá como um cara que anda de helicóptero, que tem um tremor lá que explode metade da Califórnia, que eu não lembro o nome, tem entra água para todo quanto é lado. Pô, aquilo lá não existiu, você não derrubou o prédio, Armagedon. Você vê os prédios caindo, tudo. Meu, ninguém derrubou, ninguém foi lá numa cidade e falou, eu vou destruir essa cidade. Falha de San Angeles. Exato, desculpa, obrigado. É bom que tem alguém que adora filme, pelo visto. Aí é fácil. Porque eu vou esquecendo o nome, o pessoal vai lembrando. Ótimo isso. Entenderam? Depois a gente vai ver animação, pessoal. São várias semanas, na verdade mais de mês. Só para a gente poder falar sobre animação. Então, isso aqui a gente vai ter mais teoria e depois prática de animação. Então, tem bastante coisa para a gente ver na animação ainda. Vídeo. Vídeo é uma técnica de reprodução de imagem. Então, na verdade, o que é um vídeo? É uma sequência de fotos. Então, é uma sequência de fotos que são exibidas numa velocidade. Qual é essa velocidade? Pelo menos 24 frames por segundo. Isso quer dizer 24 fotos por segundo. Então, a partir de 24 fotos por segundo, o seu cérebro não percebe mais que aquilo lá não é real. Então, você pegar uma foto e foi batendo várias delas, bate a mão aqui, depois um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, e for isso bem rapidinho, vai dar a impressão de continuidade. Você não vai perceber que aquilo são vários quadros.
Isso acontece, o olho humano, ele embaralha tudo, o cérebro embaralha tudo a partir de 24 frames, ou a partir de 24 quadros, ou a partir de 24 fotos por segundo. Então, a cada segundo, se eu exibir 24 fotos, seu cérebro acha que aquilo lá é uma coisa constante. Ele não consegue diferenciar. Se eu filmasse em câmera lenta um filme, eu ia ver que era um monte de foto sendo mostrado. Tudo bem? FPS, exatamente. O FPS ele varia bastante. Se for para um filme, 24 frames é o que o cinema usa. Televisão, geralmente esses programas de televisão, eles usam 30 frames por segundo. Ah, mas por quê? O filme é 20 e eles colocam 30. Geralmente é por causa de jogos, essas coisas assim, bola muito rápido. Então, se você vê aqui na tela, a minha mão ela faz um rastro. Você vê como se tivesse um fantasma aqui na minha mão, ó, quando eu mexo. E isso é por causa do número de frames. Tudo bem? Então, quanto mais frames, mais fluido fica. Então, geralmente, coisas que tem esporte, esse tipo de coisa, você tem que ter uma quantidade de frames maior. Então, normalmente eles trabalham com 30. Games, jogos que tem FPS, que tem muito tiro, bala passando de um lado. Ainda mais hoje em dia que os caras exploram pra caramba esses efeitos especiais. Então tem muita coisa em movimento ao mesmo tempo. Qual que é a resolução ideal? 60 frames por segundo. Tudo bem? 60 já é o suficiente para você não perceber mais nada. 120, puta, vai ficar melhor ainda. 120, 240. Mas a partir de 60 já fica legal. Você já não consegue perceber mais nada. Se você pegar um vídeo de 60 frames de 120, você não vai perceber praticamente nada de diferença. É muito pouco. Abaixo de 30 você consegue ver esse, como chama? Esse fantasma que fica junto aqui da mão. Ok? Que mais? Basicamente é isso. Depois a gente vai ver filmes, parte de imagem com mais detalhes. Então, vamos aqui a algumas atividades básicas aí para vocês fazerem um pequeno treinamento aí dentro. Vocês vão abrir um editor de texto, o Word, ou LibreOffice, para quem não tem Word. Vai digitar um texto, vai salvar. Você vai salvar em dois formatos diferentes, .doc e .docx. Tudo bem? Aí o mesmo texto que você usou, você vai colocar no bloco de notas e vai salvar novamente em TXT. Então eu vou quero esses 3 arquivos rapidamente aí. Fazer isso já. O mesmo texto. O mesmo texto que você usar no Word, você coloca no bloco de notas. Pode ser um textinho pequeno, pessoal. Pega qualquer coisa na internet. Vou pegar o Word aqui, ó. Um texto qualquer. Eu não estou interessando com o que tem ali dentro, tudo bem? Eu estou só batendo aqui, só para ter texto. Não interessa o que vai ser ali dentro. Um textinho qualquer todo. Beleza? Textinho sem pé, sem cabeça. Não interessa. Todos já fizeram isso? Então, criei um textinho aqui sem pé, sem cabeça. Ó. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, e vou salvar ele dentro do meu PC. Na área de trabalho, eu vou criar uma aula de hipermídia.
Nova pasta. E vai ser o nome dessa pasta hiper. Vai ter a pasta de hipermídia. Beleza? Vou salvar esse texto como Word. Depois a gente vai ver. O Word aqui é docx. Word docx. Word docx. Salvei. Aí eu vou pegar o mesmo texto, salvar como, nesse mesmo lugar, só que aqui eu vou mudar para doc, ó. Beleza? Vou colocar no doc. Vou salvar. E vou pegar esse mesmo texto, vou abrir o bloco de notas. Vou colar lá dentro o mesminho texto e vou salvar esse arquivo. Dentro da área de trabalho, hipermídia, vou dar um nome para ele de texto. Esse é o mesmo texto, só que feito no bloco de notas, tudo bem? Quem tiver dúvida tá aí, ó. É o mesmo texto um lado do outro. Joia que eu fiz? Aí eu vou pegar e vou abrir aqui aquele diretório. E vamos olhar algumas coisas. O mesmo texto, tudo bem? No texto, como txt, ele tem 1K. O texto, como doc, arquivo doc, ele tem 27K. E como docx, tem 13. Tudo bem? Cada um tem um tamanho. Todos conseguem ver aí? Então, beleza. É muito menor no bloco de notas. Por que isso daí? Tanto o arquivo do Word, qualquer um dos arquivos do Word, ele tem um monte de formatação que ele armazena lá dentro. Quem que criou o arquivo? Por que criou o arquivo? O formato dele internamente mais parece um HTML. Então, se eu pegar um arquivo doc, ó, e abrir dentro do editor de texto, eu vou abrir ele, ó, dentro do bloco de notas, ó, só para vocês verem como é que fica. Para ver como que internamente ele é armazenado. Ele é armazenado desse jeito, ó. Tá vendo? Aqui tem um monte de coisa aqui dentro, ó. Um monte de lixo aqui dentro, ó. Tem o meu texto, isso daqui é o meu texto, ó. Meu texto está aqui. Só que ele armazena um monte de tranqueira junto, ó. Tudo bem? Que são algumas configurações do arquivo. Então ele manda um monte de tranqueira lá dentro também. Então por isso que o arquivo fica gigante quando eu trabalho com o arquivo doc. Então ele tem um monte de lixo que vai junto. Não é lixo, mas são configurações. Tudo bem? Então essas configurações elas vão junto com o arquivo. No caso do arquivo txt, não tem... lixo. É bem isso. No arquivo txt não tem nada disso. É só o texto puro, sem nenhum tipo de formatação. Então isso faz com que o arquivo fique menor, por não ter formatação. Agora, se eu olhar um arquivo formatado, tem dois tipos, doc e docx. O doc aqui, ó, tem quase 30K, enquanto o docx tem 13, quer dizer, metade do tamanho. Por quê? O que aconteceu que ele ficou metade do tamanho? O arquivo docx, esse x aqui, ó, ele é compactado. Então ele já sofre um algoritmo de zip drive. Então ele tem um zip ali dentro, embutido no próprio algoritmo. Então quando ele vai salvar, ele compacta o arquivo antes de salvar. PDF não fica grande. Que eu vou salvar em PDF aqui, ó. O mesmo arquivo, ó, eu vou salvar em PDF. Salvar como? Na mesma área, em PDF. PDF é um formato interessante para mandar.
Por quê? Porque foi um formato feito pela Adobe, que a ideia deles era, na onde você fosse, você conseguia abrir sem detonar tudo. Ó, você pega o PDF, tá aqui, ó. Ah, professor, mas nesse caso ele tá maior. Eu sei. Porque o PDF, lembra-se, ele tem que abrir em qualquer lugar. Ele não tem o Word lá dentro para depois abrir. Entendeu? Ele abre até num navegador. Então, ali dentro, ele tem que mandar a fonte que você usou. Ah, eu usei Arial. Ele tem que mandar junto no PDF. Então, por isso que o PDF às vezes cresce um pouquinho. Ok? Mas ele consegue compactar bastante quando tem foto. Se tiver fotos ali no meio, o PDF fica bem pequeno, porque ele compacta a foto antes de colocar no PDF. Então, arquivos que tem muitas fotos, essas coisas assim, é bem legal fazer em PDF. A maior vantagem do arquivo em PDF, ele já está pronto para ser impresso. É um formato já de impressão. É como se mandasse o arquivo pronto para a impressora. Então, ele não vai desconfigurar, não vai mudar de página. Às vezes você abre um arquivo, a hora que você está tudo configurado na sua máquina, você leva para outra pessoa que tem outro tipo de impressão, ele desconfigura a página inteirinha. Qual é a vantagem do PDF? Se tem 10 páginas, se você mandar para o seu amigo, vai ter 10 páginas. Ele não desconfigura. Então, toda essa configuração que ele precisa mandar vai junto dentro do PDF. Por isso que ele cresce um pouquinho em relação a um arquivo de um Word comum. Agora, se eu colocar um monte de imagem nesse Word, aí o PDF começa a ter uma vantagem. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui um monte de foto qualquer, deixa eu pegar aqui o arquivo do Word. Deixa eu ver se eu consigo colocar algumas fotos aqui pelo meio. Tem alguma coisa que eu posso colocar aqui. Inserir. Deixa eu procurar a imagem antes, vou abrindo coisa aqui, vai que tem umas fotos meio pessoais aqui, né? Nunca se sabe. Então é melhor dar uma olhadinha antes, né? Aqui não tem nada. Ó, eu vou colocar algumas fotos aqui, sem pé sem cabeça. Pronto. Criei um arquivo louco aí, ó, que tem umas fotos no meio do caminho. Bem? Então eu vou salvar de novo aqui. Salvar como? Dentro de Hypermedia. Formato doc. Eu vou colocar aqui, ó, 2, Word 2, para saber que é o que tem. Vou colocar imagem. Para saber que tem imagem lá dentro. Beleza? Então eu vou salvar como doc. E vou salvar como docx. Docx. E vou salvar também como sendo PDF. Por último, salvar como em PDF. Então, os três agora com imagem. Então, fiz um arquivo com imagens dentro. Agora, vamos ver o arquivo com imagem. Tá aqui. Esses são os arquivos com imagem. Aí, ó como é que muda o caso do PDF. Olha o tamanho de um docx, um arquivo compactado, né? Está zipado, que ele já é bem menor do que o original. Ó. O doc, ele não compactava a imagem, não tinha o zip lá dentro. Então, ó, aqui estava o original. Quando eu fiz o docx, ele já compactou. E o PDF, quando tem imagem, é imbatível. O PDF compacta mais ainda. O algoritmo do PDF, ele compacta pra caramba a imagem. Ah, mas perde resolução. Sim, perde. Mas como ele sabe que aquilo lá está para impressão, ele não precisa da resolução total da imagem. Ele já sabe que vai ser feito. Ah, é para imprimir e está em formato A4. Então ele está preparado para ser um A4. Ele sabe o tamanho máximo. Então ele sabe que em A4 não adianta você colocar uma imagem de 50 megapixels, você precisa de uma de 2. Então ele vai lá e compacta a imagem. Entenderam? Então, o PDF, ele é muito bom quando você começa não só a ter texto dentro, começa a ter imagem lá dentro. Se começar a ter imagem dentro, o PDF ele é imbatível.
Tudo bem? Na média, sistemas que dá para editar. O DocX é um tamanho bem bacana, um tamanho que compacta bem, tudo bem? Pelo tanto de tranqueira que ele tem lá dentro. E o doc, olha o tamanho que fica o doc, um arquivo doc. Ele cresce demais. Dá ali 25 megas de tamanho, um arquivo. Enquanto um docx tem 1.7 megas. Olha a diferença de tamanho. Então, quanto mais coisas tiver agregado no arquivo, maior será a diferença de tamanho entre doc e docx. Até aqui alguma dúvida? Então, beleza. Próximo. Nós vamos fazer agora com imagem. Tudo bem? Para verificar tamanho de arquivo de imagem. Vocês vão abrir o Paint aí da vida. No Paint você vai fazer umas imagens como essa daqui, quadrado, retângulo, etc. Tudo bem? Depois você vai salvar ela com 24 bits de cores num arquivo BMP. E depois vai salvar ele como JPG. JPEG. Entenderam? A mesma coisa vocês vão fazer para um arquivo de imagem. Coloca uma foto, salva ela em 24 bits, em BMP, e depois salva a mesma foto em JPG. Bem, uma foto do mesmo tamanho. Beleza que a gente vai fazer? Todos entenderam? Então faça aí rapidinho e depois eu vou fazer aqui com vocês. Pronto? Fizeram? Cinco minutinhos para fazer, pessoal.
JPG. Quem tá com a dúvida aí. Pronto? Posso fazer? Todos já terminaram? Então eu vou fazer aqui com vocês, tudo bem? Vou abrir o Paint aqui. Ó, tá aqui o Paint. Tudo bem? Primeira coisa, vou colocar uma imagem Full HD aí dentro. Tudo bem? De alta definição. Ctrl V. Tá aqui uma imagem Full HD aqui dentro. Beleza? Ocupando o espaço. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa imagem e vou salvar ela. Então, ó, eu tenho o tamanho, tá vendo que a imagem vai até aqui, ó, o Full HD vai até aqui, ó, nessa tela. Beleza? Então eu vou salvar primeiro. Salvar como? Eu vou escolher primeiro com BMP de 24 bits, ó. BMP de 24 bits. Então eu vou colocar aqui, ó, foto, isso aqui é uma foto, né? Foto, BMP 24 bits. Beleza? Então salvei BMP em 24 bits numa foto. Salvei. Opa, acho que eu salvei no lugar errado. Vou salvar de novo, porque eu acho que eu salvei no lugar errado. Eu coloquei dentro do IMP. Não é dentro do IMP, é dentro do Hypermedia. Pronto. Agora eu salvei no lugar certo. Então salvei a foto como BMP primeiro. Vou pegar a mesma foto e salvar como JPEG. Tá vendo aqui, ó, JPEG? Vou salvar ela como JPEG, a mesma foto. Tudo bem? Só que aqui, em vez de ser BMP, ela vai ser JPEG. JPEG. 24 bits quer dizer o quê, pessoal? Para cada cor, ela usa o quê? 8 bits para o vermelho, 8 bits para o azul e 8 bits para o verde. Lembrado disso daí, do RGB? Por isso tem 24. E agora, tá vendo o tamanho da imagem? Eu vou pegar uma imagem aqui, eu vou pintar ela de branco, ó. Eu vou vir aqui com branco e vou jogar tudo de branco. Opa, não é esse. É mais fácil selecionar tudo. Selecionei tudo, vou cortar tudo, vai ficar tudo em branco, ó. Mas notem que a imagem é do mesmo tamanho. Tá vendo que eu não alterei o tamanho dela? A imagem é do mesmo tamanho. Aí eu vou vir aqui, vou pegar uns quadrados aqui, ó. Deixa eu colocar. Interior pintado. Vou pegar umas imagens aqui. Pegar com essa cor. Vamos fazer uns triângulos, retângulo, umas bolinhas. E vou salvar com 24 bits também. Criei algumas figurinhas. Vou pintar elas de algumas cores aqui dentro, ó. Para não falar que eu não pintei nada. Eu vou colocar umas coresinhas aqui, totalmente doidas aqui dentro. Beleza que eu fiz? O tamanho do desenho, se você for ver, é o mesmo. A resolução é a mesma. Agora eu vou salvar esse desenho, tudo bem? Lá no meu sistema. Então eu vou salvar o desenho. Primeiro eu vou salvar em BMP. Salvar como sendo BMP 24 bits. Aí eu vou colocar aqui como sendo desenho em 24 bits BMP. Beleza? Salvei. Agora eu vou salvar de novo como sendo JPG e eu vou colocar aqui, ó, desenho 24 bits. Esse daqui vai ser em JPEG.
Beleza? Salvei. Então tá aqui. Fiz o desenho ali dentro. E vamos abrir, vamos ver o que aconteceu com esses arquivos. Então aqui estão as fotos. Ó. Esses são os arquivos de fotos. Quer que eu coloque uma lupa aí? Deixa eu pôr uma lupinha aqui. Ver alguma coisa. Pronto. Facilitou a vida de vocês? Então, ó, se vocês forem olhar, quando a gente trabalha em BMP, ó, as extensões BMP, tanto faz se é um desenho como uma foto, o arquivo tem exatamente o mesmo tamanho. Mas existe diferença quando a gente trabalha em JPEG. Ó. A JPEG teve diferença de tamanho, mas o BMP o tamanho foi igual. Segunda coisa, olha o tamanho do BMP em relação ao JPEG. Então notaram que tem uma diferença enorme de tamanho? Ó, então os dois JPEG aqui têm o mesmo tamanho. Desculpa, BMP. E o JPEG, ó, eles são diferentes de tamanho. Se você olhar, ó, o desenho é menor do que a foto. Por que o desenho é menor do que a foto? A gente vai ver isso já já. Sendo que quando é BMP, os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Então vamos ver o porquê disso daí. Ok? Todos perceberam isso? Então, primeiro vamos falar sobre BMP e JPEG. BMP, pessoal, é a imagem sem compactação nenhuma. Exatamente os zeros e uns. Então, para cada pixel, eu gasto 3 bytes. Então, eu vou pegar uma calculadora aqui. Ó. Calc. Pegar minha calculadora. Então, vamos ver o tamanho do arquivo. O tamanho do arquivo é a resolução dele. Qual a resolução do Full HD, aproximadamente? Qual a resolução de uma imagem Full HD? 1080p. Mas o que é esse 1080p? 1080p é a resolução, é a dimensão no menor tamanho dele. Então, o que ele é? 1920 pixels por 1080 pixels. Então, ó, ele é 1920 pixels vezes 1080 pixels. Só aí, ó, já deu 2 milhões ou 2K. Só que ele não tem um pixel. Para cada pixel, ele é composto o quê, pessoal? De 3 bytes. São 24 bits, então tem 3 bytes para cada um. Então aqui, ó, para cada um desses pixels, então ele tem 2.000 pixels ou 2 mega. Então uma imagem Full HD, ela é uma imagem com 2 megas, tudo bem? De resolução. Você não tem a sua câmera do celular que é 5 megas, 10 megas, 20 megas. Ela é 2. 2 é um Full HD. Tudo bem? Então eu tenho um Full HD aqui. E se fosse 4K, ela seria 8 megas cada fotinho. Então eu tenho uma imagem de 2 megas, vezes, para cada pixel eu tenho 3 bytes. Então, vezes 3. Quanto que você chegou, pessoal? 2.000 o quê, pessoal? Aproximadamente, vamos fazer uma conta fácil. A 6K. Valor aproximado, 6K. Que é o valor que está aqui, ó. Então, o que ele está armazenando? Exatamente a imagem como ela é. Tudo bem? Sem nenhum tipo de compactação. Armazena pixel por pixel, um após o outro. Então, se eu for olhar lá dentro, aqui eu não vou olhar como binário, mas se eu tentar abrir isso daqui num JPEG, num editor de texto, ele vai separar de 8 em 8 e vai procurar na tabela ASCII lá
caractere equivalente. Então, se eu abrir isso daí no bloco de notas, vou tentar abrir aqui só para vocês verem como é que vai ficar esquisito, mas dá para ter uma noção do que vai acontecer. Se eu abrir ele no bloco de notas, ó, uma foto no bloco de notas, depois de 2 horas para carregar 6 megas, né, 6K. Olha lá. Para cada imagem que tenho lá dentro, ó, eu tenho como eu chamo? Um caractere. Por exemplo, notem que tem uma sequência do mesmo caractere aqui dentro, ó. Eu peguei o desenho. Quando eu estou pegando o desenho, ó, se vocês olharem o desenho, deixa eu ver se ainda tem o desenho aqui. No Paint. Olha o desenho como é que é. Ele é um monte de branco, de repente um monte de laranja, depois um monte de vermelho. YouTube tem o seguinte resultado. Não tem. Nossa, eu odeio lendo, meu celular é louco, fica me lendo aqui. Então, se você olhar, ó, o que ele tem lá dentro? Um monte de branco, de repente ele tem uma imagem. Depois, ele continua tendo um monte de branco, de repente ele tem uma imagem. Tá vendo aqui, ó? Um pedacinho de uma imagem. Notem que tem um caractere, depois vem o outro, ó. Isso ele vai fazendo para as imagens, ó. Tá indo, de repente tem um pedaço. Você pode ver que é tudo igual, ó. Por que é tudo igual? Porque é o mesmo pixel, é a mesma cor. Então é uma sequência das mesmas cores, ó. Se você olhar aqui, ó, tem um monte igual, ó. Por quê? Porque aquela imagem é um quadrado que tem um monte de pixel tudo igual. Então por isso, ó, quando você vai lá, você vê que tem uma imagem, ó, e todos eles, ó, têm a mesma cor. Tem o mesmo negocinho, uma sequência de vários pixels idênticos. Entenderam isso? Então aqui, ó, deixa eu parar um pouquinho o compartilhamento. Deixa eu ver minha câmera aqui. Então aqui, vamos supor que isso aqui é a imagem. Eu fiz um quadrado aqui, ó. Então tá vindo aqui, vamos imaginar um caractere hipotético, que aqui fosse 0, 0, 0, 0, 0, ele vem 0, 0, 0, 0 e vai indo. De repente ele encontra, tá vindo aqui 0, 0, de repente ele encontra esse caractere. Que cor que ele é? Ah, ele é preto, ou branco, vamos supor que é um quadrado branco. O que é o branco na tabela lá? Ah, é tudo 1. Então ele começa 1, porque aqui depende, 0, 0, 0, 0, 0. Então ele vem de cada 8, é 1 byte, 8, 1 byte. Então cada um, ele vai na tabela ASCII e vai abrir isso daqui, ó, na tabela ASCII. Então você vai ver aqueles caracteres. Então você vai olhar, de repente você vai ver que tem uma sequência do mesmo caractere e aqui vai ter sequências do mesmo caractere também dentro dessas imagens. Tudo repetido. Por que repetido? Porque todos têm a mesma cor aqui. Entenderam isso? Ficou claro? Beleza. Agora eu vou abrir uma foto. Mesma coisa, olha a diferença. Esse daqui, então, foi aqueles quadrados. Agora eu vou pegar essa imagem aqui, ó, a mesma imagem, só que é a foto. Tudo bem? Aqui é a foto, aquele desenho bonito. Eu vou abrir no mesmo programa, no bloco de notas. Demora um pouquinho, viu? Bloco de notas não foi feito para abrir arquivo grande de texto. Por isso que demora.
Se não travar, né? Eu tô com um monte de coisa aberta no meu computador. Beleza. Aí eu vou começar a olhar essa... Ixi, travou tudo. Ó. Nem tá vindo. Ah, foi. Tá pensando ainda se vai abrir ou não. Tá carregando ainda. Ó. Pronto, carregou. Aqui tá a foto. Se você começar a olhar a foto, ela já não tem tantas sequências repetidas como essa daqui. Ó. Por que não tem tantas sequências repetidas? Se olhar, é meio... tipo, tem vários caracteres diferentes. Por quê? Por causa na foto que eu escolhi, apesar de ter muita imagem, muito pixel igual, mas a foto que eu escolhi, se eu abrir ela... Ó, apesar dela ter bastante pixel idêntico, aqui é tudo igual, ó. Aqui o verde é tudo igual, aqui é um monte de pixel igual, mas ela não é igual àquela lá. Que às vezes você está aqui no azul, de repente tem um branco, depois volta para o azul, entenderam? E se essa foto for mais colorida ainda, quanto mais colorida ela for, menos sequência ela vai ter. Ela vai ter tudo mais embaralhado. Ficou claro? Porque cada pixel é da mesma cor. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma sequência da mesma cor. Provavelmente esse pedacinho é uma nuvem. É aquele pedacinho branquinho da nuvem. Muito provavelmente. Ou uma árvore. Então, quando você pega uma sequência, você vai ver que naquela foto tinha um pedaço que ó, a água era azul. Então, tinha um monte de azul. E o azul era o mesmo. Então, aí você pega lá, você vai ver assim, ó, um monte de azul. É um monte de pixel azul um após o outro. Beleza? Professor, mas que tudo isso você está falando? O que acontece no BMP? Independente se é foto ou se é um desenho, vocês notem que ele armazena toda a sequência. Então ele repete. Se tem 10 pixels branco, ele vai lá e coloca o primeiro pixel branco, o segundo pixel branco, o terceiro, ele vai repetindo, bem, sequencialmente todos os pontos. Quando eu trabalho em JPEG, ele não faz isso. O JPEG ele pega e coloca assim, ó. Ah, eu vou ter 10 pixels branco. Então ele coloca o número 10 e depois a quantidade de pixel. Ó, então eu sei que depois dele tem 10 pixels seguidos branco. Aí depois ele tá indo, ele lê, tem assim, 50 pixels vermelho. Então ele não desenha os 50. Ele pega, põe um número que vai aparecer, ó, vai ser 50 vezes? 50. E o que vai aparecer depois? O pixel vermelho. Entenderam? Então, diferente do primeiro, que ele pegou e salvava bruto todos os pixels, um JPEG, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Então o cara vai lá e fala, olha, vai ter 20 pixels do vermelho. Aí depois vai ter mais 30 pixels do amarelo. Depois tem 50 pixels branco. Depois volta a ter 7 pixels vermelho. Ele fica assim o arquivo. Isso é muito menor que isso. Por isso que o arquivo JPEG ele fica compactado. Ok? Então, quanto mais coisas repetidas, menor fica o arquivo JPEG. Então, quanto mais repetição tiver, menor vai ser o arquivo. No caso, por exemplo, desse arquivo que a gente estava olhando, o caso do desenho,
o que acontece com o desenho? Ele tem muita coisa repetida. Branco, tem um monte de branco. Depois vermelho, tem uma sequência enorme de vermelho. Então, como são blocos e todos são da mesma cor, ele consegue ficar menor do que uma foto. A foto, ela tem mais nuance, mais pedacinho. Então, tem um pedaço em vermelho, depois um pedaço em azul. Agora, e se eu pegasse a foto tudo embaralhada? Ele já não ia compactar tanto. Entenderam a ideia? Quanto mais repetição tiver, menor vai ser o arquivo JPEG. Então, o JPEG é muito bom para quê? Lugares que você repete a mesma cor várias vezes. Entenderam isso daí? O PNG. O PNG, pessoal, é bem parecido. A diferença é que o PNG, ele permite você ter uma camada a mais, que é a camada de transparência em relação ao JPEG. Então, o PNG, ele compacta um pouquinho menos geralmente, e ele tem uma cor que é transparente. Então, dá para você fazer aquelas imagens com fundo transparente. Aí é em PNG. O BMP ou um JPEG não tem fundo transparente. O PNG tem. Então, se você precisar ter fundo transparente, tem que ser PNG. E ele salva compactado com um algoritmo semelhante ao JPEG. Então, parece com o JPEG, então ele tem compactação, tudo bem? E ele permite que você tenha uma das cores transparentes. Então, vai ficar aquele fundo vazado. Entenderam? Ficou claro? Então, toda vez, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? BMP, sem compactação nenhuma. Fica exatamente a imagem como era original. Ela fica grande. Tudo bem? JPEG, a imagem é compactada, ela perde alguns detalhes. Por exemplo, você tem um pixel azul, um branco e um azul, o que ele faz? Ele emenda tudo e coloca tudo como azul. Ele pula aquele lá, fala, é só um, ninguém nem vai perceber um pixel aqui no meio. E tora azul em tudo. Então, se tiver um pixel só no meio, ele vai lá e pula aquele negócio. Tudo bem? Então, esse é o mal da compactação. Então, o arquivo, ele perde qualidade. Então, toda vez que a gente trabalha, por exemplo, com JPEG, PNG, qualquer um desses daí, ele perde um pouco a qualidade do arquivo. Se eu quero o arquivo com a melhor qualidade possível, ou eu vou salvar em TIFF ou em BMP. Tanto faz BMP como TIFF, os dois não têm compactação nenhuma. Então, se tiver um pixel branco, ele vai armazenar aquele pixel branco. Entenderam essa diferença? Onde que eu uso muito isso daí? Imagem de satélite, por exemplo. Se eu for fazer uma análise de satélite, cada pixel da minha tela é 30 metros por 30 metros. Então, é um quadrado de 30 por 30. Então, cada pixel representa quase o tamanho de um terreno. Então, o terreno de uma casa normal, uma casa boa, ela vai ter um pixel na tela. Um único pixelzinho. Agora, se eu estou olhando lá de cima, uma imagem de satélite, e eu quero saber se houve uma queimada. Então, se o cara queimou o tamanho de um terreno, é um único pixel na tela. Se eu pegar e usar qualquer um desses algoritmos aí e compactar essa imagem, então tá tudo verde. De repente tem uma queimada, então tem um pixel preto e depois um monte de verde. O que ele vai fazer quando achar esse pixel preto? Na hora de compactar, ele olha verde, 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 verde.
Um preto, verde, verde. Ah, é um erro. Ele passa tudo para verde. O que vai acontecer? O cara que pôs fogo lá, aquela queimada, vai sumir do mapa. Por isso você não pode salvar mapas de satélite em JPEG, nem PNG. Entenderam? Por quê? Porque um único pixel preto quer dizer que é uma queimada. Então, a hora que você for procurar se teve queimado ou não, basta olhar se existe algum pixel preto lá no meio. Se eu compactar, eu perco esse pixel. Então, eu não posso já usar o JPEG. Então, toda a imagem de satélite, ou ela é BMP, ou ela é TIFF, que não tem compactação. Entenderam isso? E imagens para página web. Página web, pessoal, a imagem tem que ser pequenininha para o site não ficar pesado. Então, quando eu for colocar uma imagem para web, eu nunca vou colocar BMP nem TIFF. Eu vou procurar padrões que sejam pequenos. Por exemplo, JPEG, GIF, o PNG, que são arquivos compactados. No caso de TIFF tem uma diferença. Então, vamos lá. O JPEG, ele é bem compactado, mas não tem fundo colorido, é fundo transparente. O PNG, ele é compactado, não tanto, e consegue ter o fundo transparente. Então você consegue ter uma imagem, por exemplo, da minha mão e cortar todo esse fundo. Você pode deixar o fundo transparente. Tudo bem? E você tem o GIF. O GIF, ele permite fazer uma foto e fazer animação. Então faz aquelas fotos em movimento. Então, para isso, você usa GIF. Então, se você precisar fazer uma foto com várias posições, aí é um GIF. Entenderam essa diferença? E é compactado também o GIF. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Então, vamos lá. Ah, era só para poder ver o negócio de resolução. Quando você aumenta a resolução, ela distorce. Por quê? Porque a imagem é gravada em pixel. Então, se eu pegar, por exemplo, qualquer uma dessas fotos aqui, ó, pegar essa foto aqui, essa foto, na melhor qualidade possível. Na hora que eu começar a cada vez mais dar zoom, é que aqui parou, mas ele começa a distorcer, ó. Você começa a ver já probleminhas, vai perdendo a resolução. Quanto mais você der zoom, mais resolução vai ter, hein? Mais problemas. Então eu vou pegar aqui, vou abrir aqui no Paint. Vou abrir a imagem no Paint. Aqui ela tá linda. A hora que eu começar a dar zoom nisso daqui, ó, ela já começa a perder a resolução, ó. Tá vendo? Ó, uma árvore aqui, ó. Começa a distorcer. Se aumentar ainda mais, ó como é que fica a árvore. Fica tudo distorcido, tá vendo aqui? Então, a resolução, para que serve a resolução? Para fazer ampliação. Quanto maior for a resolução, mais você pode ampliar sem detonar a foto. Resolução baixa não permite você ampliar a foto. Resolução, quanto mais alta a resolução, mais ela permite você ampliar essa foto. Tudo bem? Sem detonar ela, sem distorcer. Então, no caso, ó, conforme eu vou diminuindo aqui a resolução, ó,
Aí ela fica perfeitinha. Você fala, nossa, olha, ficou linda a foto aqui, ó. Olha como é que essa árvore está nítida. Basta você pegar a mesma árvore e começar a dar zoom nela, você vai notar que ela já não fica tão nítida. Então, se eu pegar a mesma árvore aqui, ó, e der um zoom, ó, cada vez que eu dou um zoom nela, eu vou tirando a nitidez dela. Por quê? Porque eu estou esticando a imagem. Tudo bem? É uma foto. Foto, quando você estica, ela vai detonando. Por quê? Porque está em pixel. Ele não cria novos pixels. Então, como não dá para criar um novo pixel, quando você dá zoom, o que ele faz? Tem um pixel azul e outro azul. O que ele faz? Ah, então vou aumentar, eu coloco outro pixel azul aqui na frente. Então vai ficando tudo quadriculado, vai ficando tudo serrilhado a imagem. Notaram que ela vai ficando tudo meio quadriculadinha? Olha aqui, por exemplo, ó. Ó, nesse ponto, você vê que vai ficando, ó, a árvore vai ficando tudo quadriculadinho. Vai ficando tudo serrilhado. Entenderam? Alguma dúvida? Nenhuma? Tem mais coisa aqui, mas não vai dar tempo hoje. Eu queria fazer também com a parte de gráfico também. Mas hoje acho que não vai dar tempo, porque já são 8h20, ainda nem fiz chamada ainda e tenho que mostrar uma atividade para vocês. Pessoal, eu vou parar aqui. Tem um pedacinho que vai faltar aqui, que vai ser uma brincadeira que a gente vai fazer com gráficos. Então vai faltar, eu vou fazer isso na próxima aula, no comecinho da aula, tudo bem? Por causa do horário. Até aqui, gostaram de saber essas diferenças de tamanho, porquê de cada um? Pelo menos agora você sabe quando vai precisar usar um ou outro. Se falar assim, ó, você vai fazer processamento na imagem, vai precisar que um pixel é importante, como uma imagem de satélite, aí você vai usar BMP ou TIFF. Ah, não, a imagem é só para o cara, o cliente ver a foto, não tem problema nenhum. Então pode usar JPEG, que é bem compactada. Se eu preciso ter alguma coisa transparente, eu vou usar PNG. E se eu precisar que ela tenha animação, eu vou usar GIF. Beleza? Então isso é para vocês saberem quando que usa um, quando que usa outro. A gente viu também os tamanhos, os formatos de arquivo, texto, qual é a diferença que tinha entre cada um deles. Beleza? Depois a gente vai ver agora a parte, está faltando ainda, de vídeo e de gráfico. Mas eu preciso abrir o Excel e demora um pouquinho. Então não vai dar muito tempo, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Beleza? Então, semana que vem a gente continua. Será que tá faltando muito? Deixa eu ver se tá faltando muito aqui. Ah, tá faltando só um. Tá faltando só o som e MIDI. Ah, eu faço o comecinho da aula, porque não vai dar tempo aqui. Aí fica bem legal, para poder explicar com bastante calma. Beleza? Deixa eu fazer a chamadinha. Volta aqui. Chamada. Augusto. Presente. Olha, que bom. Bruno Aparecido. Não? Bruno Henrique. Presente.
Carlos Henrique. Ciro. Eric. Giovana. Então você não respondeu, presença. Olha lá a filmagem. Tem uma filmagem lá, dá uma olhadinha. Tem que responder presente. Depois pega a filmagem lá para você dar uma olhadinha. Não esqueça, hein? Essa daqui, ó, é uma atividade que todo mundo tá com falta, que foi aquela tá com falta ainda, né? Que é aquela atividade que tem lá que depois vira presença, tudo bem? Então, a hora que o sistema gerar o relatório, eu coloco presença aqui. E essa daqui foi da última aula. Então, quando tiver, Augusto, tem que responder presença, senão acaba ficando com falta. Aqui, ó, ainda está faltando. A hora que o sistema gerar a lista, eu venho aqui e mudo a presença, beleza? Então, pode ficar sossegado que desse dia aqui, ó, todo mundo está com falta. Se reparar, todo mundo está com falta. E depois eu vou colocando presença. E aqui foi a aula passada, de ontem, que tem que responder presente. Eric. Ah, já foi até Giovana, desculpa. Guilherme. Guilherme? Não? Gustavo. Iago. Igor. Igor. Não. E Juan. Isaac. Ítalo. Isabela. Jaine. Jéssica. João Pedro. João Pedro, não. José Augusto. José Augusto, ele me avisou, acho que foi ele que está com problema na conexão, não é isso? Acho que estava aí no chat. Acho que ele está com problema na conexão. Não é verdade. Juan. Leandro. Leandro. Não? Tá aí. Leandro Pichili, é isso? Pichili. Oh, desculpa, Leonardo, né? Leonardo Pichili. Tá aí? Não? Letícia. Luana. Luana. Não? Lucas. A Luana está presente. Lucas Viana. Tá aí. Lucas Vinícius. Já respondeu. Lucas Vinícius já respondeu. E o Viana. Presente. Luiz Felipe. Não? Marcos Vinícius. Pedro Henrique. Opa, desculpa, Pedro. Rayane. Vitor. Presente, senhor. E Vanderlon.
Não. Então, por enquanto, que não responderam. Vanderlon, Luiz Felipe, Leonardo, João Pedro, Igor, Guilherme Henrique e Bruno Aparecido. Beleza? Um desses respondeu, estão com falta. Até aqui alguma dúvida? Atividade. Eu deixei aqui uma atividade para vocês. Cadê Hipermídia aqui? Hipermídia. Uma atividadezinha que está aqui, ó. Atividade extra de pesquisa. Tudo bem? O que é isso daqui? Isso daqui é um trabalho de doutorado de um ex-professor aqui da faculdade. E ele quer fazer um teste de uma ferramenta. Então, ele está fazendo uma ferramenta de compilação distribuída. Não existe. A ferramenta que está criando chama Iguana. Então, ele pega um código e compila de forma distribuída. É preparado para trabalhar em cluster. Então, ele tem um cluster de processamento só para fazer esse processamento desses códigos. Então, ele tem um videozinho aqui que ensina como instalar e como utilizar depois, como fazer depois. E aqui, ó, tem um formulário, uma planilha do Forms, que é para você se inscrever. Então, ali você vai colocar o nome, telefone e um e-mail. Ele vai mandar a chave de acesso para essas pessoas. Então, ele vai lá, vai entrar, vai pegar a chave de acesso e vai mandar para vocês, para poder usar o software. Tudo bem? E fazer os testes. Na hora que você rodar os testes, ele vai mandando a resposta para ele. É um teste, pessoal. Ok? De sistema. E ele vai ter o WhatsApp dele. Se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando no WhatsApp dele. Ele vai mandar a mensagem para vocês. Beleza? Aqueles que puderem... Isso aqui é obrigatório fazer essa tarefa? Não. É só um pedido para aqueles que puderem, tiverem um tempinho, para poder fazer isso daqui. Beleza? Por quê? Para ajudar. Então, está ajudando um pouquinho de pesquisa. Ok? Então, aqueles que puderem, até quando conseguimos fazer ela? Ah, isso daí é até o final da semana. Você tem mais que se inscrever, é nesse Forms aqui. Para ele mandar o e-mail, que ele vai te mandar a chave. Mas aí depois você tem tempo. Se quiser fazer durante a semana que vem, não tem problema nenhum. É só para ajudar na pesquisa, pessoal. Aqueles que puderem fazer esse favor, agradeço bastante. Tudo bem? A ferramenta não existe, é a primeira que está sendo feita. É uma ferramenta, já é um trabalho de doutorado dele. E a vantagem é que no futuro, se a ferramenta ficar boa, ele disponibiliza a ferramenta para a gente usar. Então é uma ferramenta que a gente está fazendo teste, para ver se ela está compilando corretamente, se está fazendo certinho. Então na hora que você põe para compilar, ele tenta compilar lá no cluster. Ele montou um cluster na internet e ela tenta compilar nesse cluster para ver se não vai dar nenhum erro. Então a compilação não é local. A compilação do código é remota. E é uma coisa interessante, ele manda o código para vocês. Ele manda 5 códigos. É só para compilar para ver se está funcionando. Então ele vai testar, ver se consegue compilar os códigos tudo. Ver se a resposta bateu. Porque ele compila e manda a resposta. Então, para não ter problema, ele faz uma conta no cluster e vê se a conta deu certo. É para ver se a ferramenta está funcionando corretamente. Tudo bem? Então, quem puder fazer esse favor, agradeço. Então, isso daí não é obrigatório. É só quem puder fazer. Beleza? Então, é isso, pessoal. Já estamos às 8h30 da sexta-feira. Vocês têm aula daqui a pouco, então vou liberar vocês. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Quinta-feira a gente se reúne, termina essa parte aí em matéria nova e espero que vocês estejam gostando. Uma ótima noite e um ótimo final de semana para vocês. Tudo bem? Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa que queira ver, depois me avisa que a gente tenta colocar junto se tiver alguma curiosidade com relação à nossa disciplina. Beleza? Uma ótima noite a todos aí. Obrigado.